Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Ricardo Vermelinger, professor de redação do Ponto dos Concursos, sou coordenador da área de discursivas e também da área de recursos, e vim aqui trazer para vocês uma aula sobre a redação do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Concurso que está sendo aí muito esperado por todos, especialmente pelas pessoas que fizeram o concurso da Polícia Federal, né, de agentes da Polícia Federal, e acabaram não conseguindo aprovação nesse primeiro concurso. Agora tem uma nova chance para a Polícia Rodoviária Federal. O edital está previsto aí em breve, a gente deve ter novidades. Eu estou aqui dando uma cozinhada aqui, vendo se está todo mundo conseguindo assistir legal, se o som está indo bem, o vídeo está indo bem. Só esperar o de acordo aqui. Esse concurso tem a gente tem algumas informações bem relevantes para ele, baseadas no concurso da Polícia Federal, que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Espero que eu possa colaborar aí para que vocês tenham uma boa preparação para essa prova. Beleza, gente? Então, vamos começar. O CESP, caso vocês não saibam, é uma banca que sempre, há muitos anos, muitos anos, ela vem tendo as suas provas no mesmo modelo. Ela é uma prova que sempre foi orientada os alunos a não fazer introdução e conclusão e responder cada quesito formulado na prova como se fosse uma questão discursiva avulsa, vamos dizer assim. Então, normalmente a prova traz alguns textos motivadores, 1 ou 2 ali, e aí traz 3 perguntas para o aluno, e o aluno é orientado a responder essas 3 perguntas. É publicado um padrão de resposta pela banca, em que tinha ali todas as informações que a banca esperava que o aluno colocasse na sua prova, e aí, conforme a pessoa atendia aos quesitos do padrão de resposta, que eram quesitos sempre bem fechados, o aluno recebia a pontuação na prova. Só que o CESP recentemente mudou a forma de avaliação, e a gente pôde ver isso acontecendo em alguns concursos, e o concurso da Polícia Federal, agente da Polícia Federal, naturalmente é o paradigma que nós temos para essa prova de vocês, porque imagina-se que vai ser bastante semelhante no concurso da Polícia Rodoviária Federal. O que a gente notou de interessante, antes de entrar no método de correção, quanto ao tema? O CESP, no concurso de agente da Polícia Federal, falou que o tema seria um tema livre, tema de atualidades, tema aberto, aí cada um chama como quiser. Mas aquele tema que não se refere a um dos tópicos do edital. Então, assim, se quer o direito penal na prova, não é um tema de direito penal. Então, se é o direito constitucional, direito administrativo, não é um tema de nada disso, seria um tema aberto. E nesse tipo de tema, o CESP costumava cobrar assuntos recentes, como migração, meio ambiente, política, o extremismo político que é hoje em dia, sociedade contemporânea, os desafios da sociedade contemporânea, temas bastante abertos. Mas, em concursos recentes, tanto da Polícia Federal quanto do IPHAN, o CESP deu uma variada. Vamos começar pelo concurso do IPHAN. IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Apesar de ser um tema aberto, a prova pediu para que o aluno falasse sobre a contribuição da tecnologia para o resguardo do patrimônio histórico-cultural. Então, vocês veem que é algo aberto, né? Algo assim, não é um tema do programa exatamente, mas que tem relação direta com o cargo que vai ser ocupado, né? Com o cargo ali objeto do concurso, com as atribuições desse cargo. Teve um outro tema também na prova do IPHAN, que foi uma coisa muito semelhante sobre documentação e registro histórico. Na Polícia Federal, nós tivemos uma coisa parecida. Eu vou aqui dividir com vocês a minha tela, compartilhar a minha tela, para poder mostrar para vocês. Vejam. Essa aqui foi a prova da Polícia Federal aplicada recentemente. Aqui, se não me engano, a prova foi em agosto, foi em setembro, outubro, salvo engano, mas foi em setembro. É uma prova que valia 13 pontos, e sendo que 60 desses pontos eram do quesito apresentação e os outros 13 do conteúdo. Foi trazido um primeiro texto motivador aqui, falando especificamente sobre Polícia Federal e o Estado Democrático. Um artigo aqui de direito, falando sobre o papel das polícias na Constituição Federal. E o segundo tema, também um artigo jurídico, falando sobre a atividade policial e os direitos humanos. Nesse tema aqui, se fala sobre qual é o papel do Estado Democrático de Direito na manutenção dos direitos humanos, no respeito aos direitos humanos. E aqui nós temos o tema da redação.
o papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. O primeiro quesito era o quesito em que se pedia para discorrer sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com os direitos humanos. O segundo quesito, contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente relacionadas aos direitos humanos. Então, seriam contribuições da PF para a manutenção do Estado relacionadas aos direitos humanos. E, por fim, sugestões de implantação de ações e ou projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. Então, vocês têm esse último aqui falando especificamente do aprimoramento da democracia brasileira, esse aqui falando de contribuições que a Polícia Federal já deu para a manutenção do Estado de Direito relacionadas aos direitos humanos, e o primeiro, papel constitucional e social da Polícia Federal, de uma forma mais ampla, e sua relação com os direitos humanos. Então, vocês veem que você não tem aqui um conteúdo fechado, né, focado em direito penal ou direito constitucional, mas você tem elementos de direito e elementos do cargo, né, elementos da informações sobre a Polícia Federal, porque era um concurso para a Polícia Federal. O SESP tem feito isso nas suas provas e a gente imagina que é assim que o SESP vai fazer na Polícia Rodoviária Federal. Então, o que eu oriento vocês a fazerem a partir de agora? Esse aqui é o site da Polícia Rodoviária Federal. Ele não é um grande site com muitas informações, muitos textos relevantes. Mas, conforme você olha aqui do lado, você tem a parte de multas, que não tem muito a ver, acidente de trânsito, como solicitar atendimentos, boletins e tal, também não tem muito a ver. Policiamento e fiscalização também não. E aqui no acesso à informação, a gente tem o link do institucional, que fala sobre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, ações e programas, acordos de cooperação, a carta de serviços, e aqui especialmente a carta de serviços eu vou clicar nela, e aqui as dúvidas frequentes, também interessante, mas pegando a carta de serviços. Carta de serviços é algo que todo órgão público tem que ter, em que ele divulga ao cidadão o que o órgão público deve fazer para o cidadão, quais são suas obrigações perante o cidadão. E aqui você tem uma introdução sobre a carta de serviços e, na sequência, diversos temas. Acidentes, né, qual o papel da Polícia Federal na prevenção de acidentes, ações educacionais, informações do cidadão, combate ao crime, por aí vai. E eu recomendo que vocês, quando estiverem numa folga aí dos estudos, entrem nesse site aqui e saiam xeretando. Saiam lendo esses textos aqui, saiam lendo essas informações, sempre tiver um link externo, algum link para publicações, para estudos, alguma coisa assim, para vocês se aculturarem, vocês terem mais noções do papel da PRF, das ações adotadas pela PRF, porque potencialmente esse tipo de informação que aqui está pode ser cobrada pela banca na prova de vocês. Então é bastante interessante que vocês não peguem isso aqui para estudar exatamente, tem muita coisa para estudar, mas nas folgas, quando estiverem de bobeira, para quem trabalha na frente do computador, quando estiver ali no momento de pausa ali no seu trabalho, dê uma olhadinha nesse site aqui e outros sites, artigos jurídicos, artigos de sites como o âmbito jurídico, aquele site Jus, que antigamente chamava Jus Navigante, hoje em dia é só Jus, sites que publicam artigos jurídicos, falando sobre o papel da polícia, o papel da Polícia Rodoviária Federal, especialmente, porque, como a gente viu aqui na prova do agente da Polícia Federal, foram 2 artigos jurídicos aqui do Direito Net e do âmbito jurídico que foram usados como base para a prova de vocês. Então é interessante acessar, por exemplo, esses sites e procurar artigos sobre a Polícia Federal ou, mais especificamente, sobre a Polícia Rodoviária Federal, que tem um grande potencial desses artigos aparecerem na prova, e aí vocês já vão ter uma informação a mais para poder redigir a prova de vocês. Uma outra coisa muito relevante para tratar, agora já falando especificamente da nova forma de correção do SESP, vamos ver aqui o primeiro item. Discorra sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com direitos humanos. Antigamente, o SESP chegaria nesse quesito aqui e trataria alguns dos papéis possíveis, daria uma resposta para isso. Um papel constitucional e social é o papel da manutenção da segurança, não sei o que lá. Outro papel é a manutenção da propriedade, não sei o que lá. O SESP daria um padrão de resposta fechado, já trazendo
as informações que o candidato poderia trazer na sua prova. Hoje em dia é diferente. Olha aqui no padrão e a gente vai ver, ó, esse aqui é o padrão de resposta dessa prova. O candidato deve ser capaz de estruturar o seu texto em conformidade com padrões gerais, etc, etc. Espera-se que seja realizada no texto uma discussão a respeito das relações entre o papel constitucional e social da Polícia Federal no contexto brasileiro, considerando-se a história recente do país, notadamente a partir da promulgação da Constituição Federal, conforme sugerem os textos motivadores. Você vê que a banca não trouxe nenhum papel constitucional e social específico. Falou que espera-se que o candidato faça uma discussão sobre esse tema. O candidato que na apresentação considerar apenas um dos aspectos, papel constitucional ou papel social, ou relação com os direitos humanos, perdão, receberá nota mínima. O candidato que apresentar o papel constitucional e social e sua relação com os direitos humanos de forma superficial, ou que apresentar o papel constitucional e social, mas não relaciona com a temática de direitos humanos, receberá nota parcial. Para receber nota máxima, o candidato deve apresentar de forma consistente o papel constitucional e social da Polícia Federal e sua relação com os direitos humanos. Vocês veem que a banca não falou que papel é esse. Apenas falou que se o candidato apresentar esse papel de maneira consistente, tanto constitucional quanto social, e ambos relacionados com direitos humanos, vai ter a nota máxima. Então essa é a grande diferença do CESP de hoje em dia do CESP de antigamente. O padrão está aberto. Vamos ver agora o quesito 2.2. Contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado Democrático de Direito, especialmente relacionadas aos direitos humanos. No quesito 2.2, o candidato deve ser capaz de citar contribuições da Polícia Federal à garantia dos direitos humanos e ao aprimoramento da democracia brasileira, dissertando sobre a importância dessas contribuições no atual quadro histórico brasileiro. Então vocês veem que, mais uma vez, o CESP não fechou, só falou que o candidato deve falar sobre aquilo. O candidato que não realizar a apresentação terá nota 0. O candidato que apresentar apenas uma atividade e não relacionar a temática de direitos humanos, ou que apresentar mais de uma atividade, porém não relacionada aos direitos humanos, ou que apresentar apenas uma atividade relacionada à temática de direitos humanos, ou apenas cita atividades sem discuti-las, receberá nota mediana. E aqui, ó, ou apenas cita atividades sem discuti-las. Não basta só citar, a Polícia Federal fez a Operação Lava Jato. Não serve. É preciso falar como que essa atividade se relaciona com os direitos humanos e como ela pode, como ela contribuiu para essa temática dos direitos humanos. Para receber a nota máxima, o candidato deve apresentar e discutir de modo consistente mais de uma atividade relacionada à temática dos direitos humanos. Então vejam, cite contribuições. Quando a banca pede no plural, é importante citar mais de uma no plural. Se é 3, 4, 5, o padrão fala mais de uma. Então, se falar duas, mas de forma consistente e apresentando bem claramente a relação com os direitos humanos, a gente tem aqui o atendimento ao que a banca fala. Nesse ponto aqui específico, eu vi muita gente falando justamente da Lava Jato. E aí, assim, é complicado você fazer a relação entre a Lava Jato e os direitos humanos. O que dá para se falar é que por meio da Lava Jato se combate a corrupção, se combateu a corrupção desvia dinheiro público, e o dinheiro público pode ser usado em saúde, educação, moradia e outros, respeito a outros direitos humanos, e o desvio desse dinheiro tira o atendimento a esses direitos, vamos dizer assim. Mas não é uma relação direta. É mais interessante falar aqui do combate à prostituição infantil, do combate à criminalidade em lugares com muita criminalidade, como favelas, locais assim, em que ali as pessoas vivem uma situação muito precária, então que você diminuir a criminalidade ali permite que as pessoas exerçam seus direitos mais básicos, que são os direitos humanos, e por aí vai. Mas veja, contribuições, então é importante falar mais de uma. E por fim, apresente sugestões de implantação de ações ou projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. Reparem que aqui está se falando de democracia brasileira, mas não se fala em direitos humanos. Não precisa falar de direitos humanos, mas sim apenas da democracia. Então, padrão de resposta. Quanto ao quesito 2.3,
Espera-se que o candidato seja capaz de formular propostas de intervenção relacionadas à temática, visando contemplar aquilo que no tema está proposto como aprimoramento futuro da democracia. O candidato que apresentar apenas uma sugestão, mais uma vez, como eu disse, a questão do plural, não relacionada à temática ou apresentar mais de uma sugestão não relacionada à temática, receberá nota mínima. O candidato que apresentar apenas uma sugestão relacionada à temática ou apenas cita sugestões sem discuti-las, receberá nota mediana. Veja mais uma vez, apresentar e discutir. Aqui, cita atividades sem discuti-las. Cita sugestões sem discuti-las. Não basta citar. Tem que citar e explicar de que maneira essa sugestão pode aprimorar. Tem que realmente trazer uma discussão, trazer alguns elementos a mais. Não basta apenas falar de uma atividade ou um projeto. Receberá nota máxima o candidato que apresentar e discutir mais de uma sugestão. Mais uma vez, apresente sugestões no plural. Sugestões podem ser duas. O importante é ser mais de uma. Então vejam como o padrão de resposta facilitou muito a nossa vida. Porque hoje em dia, você não precisa mais adivinhar, vamos dizer assim, aquilo que a banca vai cobrar na prova. Porque antigamente, por exemplo, nesse apresente sugestões de implantação de ações ou projetos, a banca traria 3, 4, 5 ações ou projetos, e se por acaso você falasse de uma que não está contemplada, você acabaria não tendo a pontuação. Hoje em dia a banca não faz assim. Ela só fala que o candidato deve apresentar de maneira consistente a ação deve estar relacionada ali com o aprimoramento da democracia, mas a banca não fala mais qual ação é essa. Cabe ao candidato, com a sua criatividade, seu conhecimento, falar. Então, facilitou bastante, assim, ficou bem mais amplo, mais livre para o candidato colocar ali as suas opiniões, suas ideias, suas informações, sem ter que adivinhar, sem ter que antever aquilo que a banca ia trazer no padrão. Dividindo mais uma vez aqui, reparem, as provas do CESP, você precisa fazer uma espécie de um checklist, porque é importante respeitar rigorosamente o que consta do comando da questão. Não adianta escrever uma boa redação consistente e coesa se essa redação não atende ao comando da questão. Então aqui o primeiro, papel constitucional e social e relação com os direitos humanos. Então não adianta só falar do papel constitucional e dos direitos humanos ou social. Quando vocês chegarem na hora da prova, vocês vão sublinhar papel constitucional e social, um elemento, 2 elementos, relação com direitos humanos, 3 elementos. Então é importante falar das 3 coisas, papel constitucional, papel social, direitos humanos. No 2, contribuições da Polícia Federal relevantes para a manutenção do Estado democrático, especialmente relacionadas aos direitos humanos. Então tem que ser ações da Polícia Federal que sejam para a manutenção do Estado democrático de direito e relacionar com os direitos humanos. Se for a manutenção do Estado democrático que não tem a ver com direitos humanos, não serve. Então vocês vão falar contribuições da PF, manutenção do Estado, direitos humanos. Ficar bastante atento a isso, na hora da prova vocês vão sublinhar isso. Aqui o terceiro, apresente sugestões de implantação de ações ou projetos que possam contribuir futuramente, ou seja, ações e projetos preferencialmente que não existam, ideias de vocês, para o aprimoramento da democracia. Então, ações para o aprimoramento da democracia brasileira. Então, é importante falar exatamente disso. Aí vocês vão perceber, aqui no terceiro não falou de direitos humanos, é só aprimoramento da democracia. Então, não precisa ser aprimoramento da democracia focado em direitos humanos, apesar de ser o que tem aqui antes, dos 2 primeiros que tem falado de direitos humanos, esse último aqui não precisa. Vejam que o tema da redação é o papel da PF no aprimoramento da democracia brasileira. Então, o pulo do gato em provas do CESP é vocês lerem com muita atenção o comando da questão, muita atenção, perceberem o que exatamente a banca está pedindo, sublinhar as palavras-chave, sublinhar aqueles elementos importantes. Democracia brasileira, direitos humanos, papel social, papel constitucional, e realmente falarem especificamente disso. Vocês viram como está no padrão, né? Se o candidato fala do papel constitucional e não relaciona com os direitos humanos, nota intermediária. Se o candidato fala de ações para a manutenção do Estado democrático e não relacionar aos direitos humanos, nota intermediária.
vocês devem realmente fazer todas as relações e falar de todos os elementos previstos no padrão, no quesito, né, no comando da questão. Se fizer diferente, como vocês viram no padrão, vocês não vão conseguir atingir a pontuação desejada. Beleza, gente? Isso é bastante importante aqui nas provas do SESP. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 espelhos de prova, 2 espelhos de correção dessa prova aqui, caso vocês nunca tenham feito prova do SESP, ou ainda que já tenham feito, para saberem como foi nessa prova especificamente. Vou aqui mais uma vez compartilhar a tela. Aqui eu tirei o nome do aluno, por isso que está só essa captura de tela aqui, né, para preservar a identidade do aluno. Tem aqui a nota do quesito a apresentação, que eu já vou falar dele, e desenvolvimento do tema. Aqueles 3 comandos que estão na prova, um valendo 4, outro 4, outro 4.40. Esse aluno aqui teve a nota intermediária, esse aqui tem uma nota intermediária um pouco maior, e aqui é a mesma coisa. Então vocês veem que eles não conseguiram fazer a relação com os direitos humanos, ou falaram de apenas uma proposta, apenas uma ação, uma atividade, ou apenas uma ação. Então, de alguma forma, eles não atenderam ao critério para a nota máxima lá do padrão de resposta. Atenderam ali aos critérios para a nota intermediária. Então, já sabendo como o SESP faz o seu padrão de resposta, como vocês devem ler o comando da questão e falar especificamente de cada elemento que está no comando, vocês vão poder fugir desse erro aqui e conseguir a pontuação máxima nos quesitos. Um outro espelho, vocês veem que a nota foi muito semelhante, né? Os décimos são os mesmos. Na outra, o aluno teve 2,67 aqui, 2 aqui, esse aqui veio invertido. Então, que a banca tem ali a sua pontuação. Nota intermediária é X%, nota máxima, nota mínima. O examinador tem uma tabela ali com ele, e por isso que os valores quebradinhos são sempre os mesmos, de um aluno para o outro. E eu trouxe isso aqui também para mostrar para vocês como que os aspectos micro são considerados. Tem aqui o número da linha 1, linha 2, linha 3, por aí vai, aqui linha 11, 12, 13 até a linha 30. E ortografia, morfossintaxe, propriedade vocabular. Propriedade vocabular é o vocábulo, você usar as palavras com seu significado correto e usar os vocábulos da norma culta. Então, uma gíria, uma metáfora, uma expressão popular perde ponto aqui. Ortografia é escrever corretamente as palavras. E morfossintaxe é tudo o resto. Pontuação, vírgula, regência, muitos problemas de regência verbal, regência nominal, problemas de concordância, frases muito longas e que a pessoa perde a concordância, é muito comum. O SESP vai marcando as notas, a pontuação aqui. O aspecto micro costuma deduzir muito pouco ponto na prova, mas é possível evitar, especialmente regência e concordância. As pessoas perdem muito ponto porque eles escrevem frases muito longas e aí esquecem qual é o verbo, esquecem quem é o sujeito e acabam vacilando na regência e na concordância. O uso de frases mais curtas, sempre na ordem direta, voz ativa, permite que você não faça esse tipo de erro bobo. Erro que ao você reler a frase você identificaria, mas que na hora da prova ali você acabou não identificando. Então é assim que o SESP coloca as notas de microestrutura. Tem uma colega perguntando aqui se precisa fazer introdução e conclusão ou só responder os tópicos direto. Isso está aqui no quesito apresentação. O quesito apresentação, ele vale sempre uma nota bem pequena. Aqui numa prova, essa prova valia 13 pontos, o quesito valia 0,6. O padrão do SESP é a prova discursiva valer 40 pontos e a apresentação valer 2. Então nós temos aí 5% da nota. Essa nota de apresentação é dividida em 2 critérios. O primeiro que é a apresentação mesmo, legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos. Legibilidade é a letra boa. Respeito às margens é o seu texto não passar da margem esquerda da margem direita e, mais do que isso, escrever até o fim na margem direita. Muita gente para de escrever, não quer dividir a palavra em 2, né? Não quer dividir a palavra em 2 linhas. A pessoa deixa um espação ali na margem direita em branco e vai para a linha de baixo. Não pode. Tem que escrever sempre até o final ali na margem da direita e também não pode furar a margem. Aquela margem ali é uma barreira impenetrável que você não pode furar. Indicação de parágrafos, aquele espacinho que você dá ali de uns 2 centímetros na margem esquerda quando você estiver começando um parágrafo. Só de atender isso aqui, que é uma coisa muito simples, você já tem metade da nota de apresentação. A segunda metade tem a ver com a organização das ideias em texto estruturado.
E aqui entra introdução e conclusão. Se o aluno escreve introdução e conclusão, ele tem nota máxima nisso aqui. Se ele deixa de fazer a introdução ou deixa de fazer a conclusão, perde um pouquinho de pontos aqui. Então, assim, para ter a nota máxima de apresentação, hoje, pelo SESP, você teria que escrever introdução e conclusão. Mas eu dou uma dica para vocês. Vocês viram que a nota de apresentação vale 0,6 no universo de 13, e que além de dividida naquele primeiro critério de legibilidade, margem, parágrafo, e o outro, organização das ideias. Então, introdução e conclusão, a rigor, valiam 0,3 nessa prova. E 0,1,5 para um, 0,1,5 para outro. É uma pontuação muito pequena. Faz diferença quando está todo mundo competindo ali, qualquer décimo faz diferença. Mas olha qual é o medo que eu tenho de erro dos alunos. É muito comum que o aluno, ao querer escrever uma introdução e uma conclusão, gaste 5, 6 linhas na introdução, mais 5, 6 linhas na conclusão, e aí beleza, a nota de apresentação está garantida. Mas vai faltar espaço para o conteúdo. Como fazer uma dissertação sobre o papel constitucional e social da Polícia Federal, falar mais de uma atividade, falar mais de uma ação, se você já consumiu ali 10, 12 linhas com introdução e conclusão. Então, no afã de querer ter a nota máxima de apresentação, o aluno, às vezes, deixa pouco espaço para o conteúdo e ele consegue 0,3 a mais na apresentação e perde 2, 3, 4, 8 pontos em conteúdo. A dica que eu dou é uma pequena introdução de 2 ou 3 linhas, uma pequena conclusão de 2 ou 3 linhas e deixem bastante espaço para o desenvolvimento. E aí no desenvolvimento é aquilo, são 3 quesitos, você vai usar um parágrafo para cada um deles. Um para 2.1, outro 2.2 e outro 2.3. Fazendo assim, você vai ter a pontuação máxima de apresentação e não vai ficar sem espaço para falar do conteúdo. Essa é a orientação que eu dou. Se você tiver mais problema de espaço ainda, eu recomendaria fazer só a introdução ou só a conclusão. É uma tática válida, vamos dizer assim. Porque ao fazer isso, você vai ter ali quase toda a nota de apresentação, vai perder um pouquinho, mas vai ter ali o espaço para o seu conteúdo reservado. Então essa é uma alternativa interessante também, para quem tem ali muita coisa para falar, quem tem uma letra muito grande, alguma coisa assim. Então é isso que eu recomendo para vocês. Tem um colega aqui falando que na prova do TCE-MG do último domingo, e a cobrança das 2 questões dissertativas no mesmo padrão da prova da PF. O SESP realmente adotou esse padrão aqui. Então eu acho que essa prova aqui que a gente está estudando agora é a prova que vai servir de referência para vocês estudarem para a PRF, até pela similaridade entre os cargos, similaridade do nível da prova, similaridade salarial. É muito próximo, é uma coisa muito parecida. Então realmente a prova da PF tem que ser a referência para vocês até sair o edital, mesmo depois que sair o edital. E aqui um aluno coloca: pensei em uma conclusão para este texto da PF respondendo o último tópico. Poderia? Creio que não. O último tópico é o último tópico. Ele vai ter a pontuação ali naqueles 4,40 que está colocado para ele. Uma conclusão, você nunca pode trazer elementos novos numa conclusão. E a conclusão não pode falar apenas do final do seu texto. A conclusão, ela deveria se reportar ao texto como um todo, sem introduzir informações novas, apenas fazendo um apanhado das informações que já estão e concluir, e dar um fechamento para o texto. Então, se você pega esse último tópico e usa ele como conclusão, a conclusão não vai estar abordando o seu texto como um todo, não vai estar abordando os outros 2 tópicos. Então, não é interessante, no meu ver, usar o último tópico como uma conclusão. Você fecha o último tópico, abre um parágrafo novo só de conclusão. Eu acho que é o mais interessante. Um colega aqui falando que o padrão das respostas foi somente a resposta, no concurso do TCE de Minas, foi somente a resposta direta aos subtópicos, sem introdução e sem conclusão. Na verdade, a prova do TCE de Minas foi uma discursiva sobre controle externo e uma outra discursiva sobre matéria específica do cargo. Eu sei que teve um sobre atuária, os outros eu não sei exatamente. São provas do programa. Seria como na prova da PRF, o edital prevê uma redação sobre direito penal. Se a banca pede uma redação de direito penal, não tem introdução e conclusão, é aquele padrão antigo do SESP.
Mas aqui não é o caso. A gente está falando de uma redação em que está previsto no edital qualquer tema aberto, tema livre. Quando é tema aberto, tema livre, você vai fazer a introdução e conclusão, como eu tenho falado aqui. Se a prova falar que vai ser direito penal, aí são outros 500. Aí o modelo é outro. Mas são modelos de prova diferentes. O TCE não veio exatamente com o mesmo padrão aqui da Polícia Federal, não. E eu creio que é isso, assim, sinceramente. Ah, sim, mais um ponto a falar para vocês. É uma coisa simples, mas vamos mais uma vez aqui ao compartilhamento da tela. Quando vocês forem fazer a prova, vocês vão botar ali um parágrafo de introdução e depois um parágrafo para cada um desses tópicos aqui. Um parágrafo falando disso, outro falando disso, outro falando disso. É importante que logo no começo do parágrafo vocês falem de qual tópico a qual tópico estão se referindo. Então, assim, começar um parágrafo que fala disso aqui, como o papel constitucional e social da Polícia Federal é um dos papéis constitucionais e sociais da polícia, ou o papel constitucional da Polícia Federal também tem aspectos sociais. Logo no comecinho do parágrafo, usar alguma das palavras-chave aqui, papel constitucional, papel social, direitos humanos, especialmente aqui, ó, papel constitucional e social. Logo na terceira, quarta palavra, isso aqui tem que estar citado. O examinador vai perceber, esse parágrafo aqui atende ao 2.1. Quando vai para o próximo parágrafo, mesma coisa. Falar logo. Uma das atividades da Polícia Federal que ajudou na manutenção do Estado, as atividades que colaboram para a manutenção do Estado. Logo no comecinho, falar atividades para a manutenção do Estado Democrático. Para o examinador perceber, opa, ele já fechou 2.1, agora está no 2.2. E a mesma coisa aqui no terceiro. Uma ação possível para contribuir futuramente, uma possível ação que possa contribuir, um projeto que tem o potencial de contribuir, logo no começo do parágrafo, já usar palavras-chave que estejam aqui no comando da questão. Dessa maneira, o examinador já bate o olho, já vê logo a que vocês estão se referindo. O examinador corrige no mínimo 100 provas por dia, até mais, 200, 300 não chega, mas de 100 a 200 provas. A correção é muito rápida. Então, vocês precisam facilitar a vida dele. Você precisa ser o texto bem estruturadinho. Se a resposta, você tem que responder os quesitos na ordem. 2.1 primeiro, 2.2 depois, 2.3 em sequência. Se responder fora da ordem, vai dar problema, o examinador não vai considerar. No recurso, vocês podem até conseguir a nota. Mas no primeiro momento, o examinador inicial não vai dar, porque ele vai olhar muito rápido. E quando ele começar a leitura dele, e o primeiro quesito respondido é o 2.2, ele vai te dar a nota 0 no 2.1. Lá embaixo ele vai ver que tem coisa falando 2.1, ele já deu nota 0, ele vai ter dificuldade de mexer. Enfim, respondam na ordem e no começo do parágrafo indiquem logo qual quesito vocês estão falando, de qual quesito vocês estão tratando. Porque dessa maneira o examinador que corrige 100 redações por dia vai levar 2 minutos para corrigir a sua, você vai facilitar a vida dele e é aquilo, né? Ajuda ele a te ajudar. Quem quer rir tem que fazer rir. Acho que isso é uma informação importante para vocês. E aqui algumas coisas básicas. Não escrevam título de maneira nenhuma. Não pulem linha. Comecem logo na linha 1 ali. Não usem primeira pessoa, nem no plural. Nunca. Primeira pessoa, nunca. É muito comum se usar primeira pessoa sem querer quando se fala do Brasil. A Polícia Federal contribui para o nosso país. Nosso país não. Contribui para o Brasil. Então, ou contribui para o país. Mas sem falar nosso país. Não use primeira pessoa. Frases curtas. Para mim, a regra de ouro numa redação é o seguinte. Quando você vai escrever uma frase, antes de botar a caneta no papel, você fala a frase mentalmente. Palavra por palavra, inteira, até o ponto final. Fez isso, a frase está bem feita, aí você escreve no papel. Se começar a escrever sem ter o final da frase na cabeça, tem muita chance de você se embolar no meio e errar regência, errar concordância, o seu texto ficar truncado. Eu vejo isso demais. Se você está construindo uma frase que é grande demais para você fazer lá na cabeça, a frase é grande demais. Diminua, corte essa frase em 2, pelo menos. Tem que ser capaz de decorar a sua própria frase antes de escrever. Se você não consegue decorar, ela está grande demais. Uma frase nunca pode passar de 2 ou 3 linhas. Um parágrafo nunca pode ter uma única frase. O parágrafo tem que ter no mínimo 2 frases, de preferência 3, 4 ou até mais.
Isso, além de garantir ali a coesão textual, uma boa estrutura textual, te impede de cometer erros de regência e concordância. Então, frases curtas, 2 ou 3 linhas no máximo. E numerais. Vocês não escrevam numerais em prova. 50 milhões de habitantes. Não vai usar o número 5 milhões. Vai escrever por extenso. 50 milhões. Você só usa número numa prova se você está falando de um número de lei, Lei 9784, aí você pode escrever o algarismo, ou se você está falando data. 15 de dezembro, você vê 15, o algarismo, de dezembro por extenso. Ou então 15/12 o ano. Ou então no ano de 1998, o algarismo. Fora isso, não escrevam algarismos em prova. Não escreva em primeira pessoa, não usem título. E acho que essas são as informações mais relevantes aqui para esse primeiro momento. Não usem ponto de interrogação, não usem ponto de exclamação. Nunca. Nem interrogação, nem exclamação. Não usem gírias, não usem metáforas. Não usem metáforas, nem entre aspas. Nenhuma metáfora. Escrevam um texto técnico, racional. Escrevam como se você fosse um policial escrevendo um texto. Não pode usar metáfora. E um erro que eu vejo muito nos alunos, muito, é falar, por exemplo, a Polícia Federal deve proteger a segurança, vírgula, a propriedade, vírgula, os menores, vírgula, a população como um todo. Ponto. Está errado. Sempre falar vários elementos assim, antes do último, deve ter uma conjunção. Então, deve proteger a segurança, a segurança, vírgula, a sociedade, vírgula, os menores e a população em geral. Sempre que fizerem uma listagem assim, antes do último elemento, e fulano de tal, e elemento X. Sempre coloquem esse e antes do último elemento. Nunca coloquem vários elementos com vírgula sem que tenha uma conjunção antes do último. Isso é essencial e muita gente que escreve muito bem tem errado isso nas redações que eu corrijo. Então, não pode fazer assim. As listagens têm que ter um final. 2 pontos. Só se usa 2 pontos numa prova antes de uma listagem dessas. Às vezes eu vejo aluno falando: o papel da Polícia Federal é, 2 pontos, proteger os cidadãos. Não precisamos de 2 pontos. O papel da Polícia Federal é proteger os cidadãos. Ponto. Você só vai usar 2 pontos quando você vai falar ali de 3, 4, 5 elementos na sequência. Fora isso, faça o texto corrido. Não use 2 pontos. E depois de 2 pontos, você continua com letra minúscula, se for o caso de usar. Mas evite. E agora sim, acho que o que eu tenho de mais relevante, assim, aquilo que eu vejo mais nos erros dos meus alunos, nas redações, e que eu acho mais relevante aqui para o novo padrão de correção do SESP, acho que eu trouxe para vocês. O aluno perguntando se é um texto expositivo ou dissertação. É sempre uma dissertação. O SESP sempre pede uma dissertação, e dissertação argumentativa. Assim, esse é o padrão de prova que vocês vão ter aí pela frente. Bom, gente, acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida a mais aí, alguma consideração a fazer, estou aqui, estou disponível aqui, é só vocês falarem aí no chat do YouTube ou aqui no chat do Eventials, né? Para quem assistiu pelo link diretamente no nosso site. Essa aula vai estar disponível para assistir depois no nosso canal no YouTube. Vocês podem assistir, podem passar o link para os amigos aí. Tiver alguma dúvida, pode fazer a dúvida lá nos comentários do vídeo. E os nossos cursos, tanto aqui no YouTube quanto no Eventials, a gente tem aí o link para os nossos cursos. A gente tem a Turma Elite, tem curso das matérias específicas, tem o curso de redação isolado. E a Turma Elite é realmente muito interessante, muito boa, porque nessa fase de preparação, especialmente para quem não está muito acostumado com o concurso, mas não quem está acostumado também, gasta-se muito tempo organizando o tempo, né? Organizando aquela planilha. Segunda-feira vou estudar penal, terça vou estudar constitucional, quarta vou estudar não sei o que lá. E o aluno faz uma planilha, aí depois não consegue cumprir, aí fica naquela dúvida, como é que eu cumpro o que passou, e como é que eu reponho as aulas, como é que eu reponho o estudo. Essa organização do estudo, ainda que não seja tão difícil, mas ela é trabalhosa, ela consome muito tempo. E a gente está com pouco tempo pela frente, né? Então a Turma Elite tem essa vantagem, você não precisa pensar nisso. Além de ter o material todo, você recebe a organização dos seus estudos. Todo dia chega um e-mail para você com um texto motivacional, um texto de técnica de estudos e falando, hoje você vai estudar isso. Você vai estudar aula tal, página tal, você vai estudar matéria tal, vai fazer o exercício X. Você recebe a ordem ali todo dia
do que você tem que fazer. Então você não tem que pensar em organizar seu estudo, é só chegar e estudar ali a meta do dia. Tem uma meta todo dia, tem testes semanais, tem simulado que você vai fazer uma prova objetiva com a mesma quantidade de questões ali da prova que a gente espera para a prova. Vai fazer uma redação também, eu vou elaborar para vocês uma redação como a gente espera que a redação vai vir, e aí vocês vão poder ter uma nota real ali, uma ideia real de como seria o seu desempenho na prova. E o fórum com acesso a todos os professores, né? A gente pode tirar dúvida de vocês o tempo todo. Essa turma Elite está entendendo bastante certo, assim, muita gente tem conseguido ser aprovado. E assim, é um produto um pouco mais caro, mas ganha-se muito tempo, muito tempo. E é aquilo, né? Na reta final aí da preparação de um concurso, o tempo é tudo. Cada meia hora que você pode economizar no seu dia de organização do estudo, é mais meia hora para estudar, e você tem a certeza de que tem um profissional ali muito experiente, o professor Igor Oliveira, nosso capitão aqui, ele trabalha com coaching há muito tempo, ele que desenvolve as metas e tal, a distribuição da matéria, ele que elabora os textos motivacionais e os textos de técnica de estudos. Então vocês vão ter esse valor agregado aí na preparação de vocês, não só a matéria, mas também uma ajuda de como estudar. Então a gente não te dá só o que estudar, a gente dá uma ajuda de como estudar. É um produto bastante interessante aí. A gente recomenda que vocês deem uma olhadinha. A gente tem lá no site já umas aulas demonstrativas, a proposta de como é o curso, como funciona. Isso pode ser útil para vocês. A aula da Turma Elite só tem no período noturno? As aulas da Turma Elite, na verdade, são aulas em PDF e em vídeos que você pode estudar a hora que você quiser. Você recebe elas no você recebe o e-mail, você entra na sua plataforma do aluno, baixa os materiais, baixa o PDF. Desculpa, gente, estou com um pinzinho de gripe aqui. Você baixa o PDF, baixa os vídeos e pode assistir na hora que você quiser. Então vocês têm bastante liberdade aí de adaptar ao seu horário de estudos, dividir ao longo do dia ou estudar na hora que for mais confortável para vocês. Acho que vale dar uma olhadinha ali. A gente está tendo aí a semana do Black Friday. Eu confesso que eu vou deixar para o pessoal da equipe de apoio para ver, porque eu confesso que eu fico focado aqui na parte pedagógica, aqui construindo as aulas, respondendo aluno no fórum, corrigindo as redações. Eu corrijo as redações pessoalmente, então eu não estou exatamente muito por dentro dessa parte da parte de descontos, mas realmente essa é uma semana agora que é uma semana que a gente vai ter preços mais convidativos aí para vocês. Bom, gente, acho que agora é isso, né? Já está chegando perto aí de 40 e poucos minutos de aula. Eu costumo fazer minhas aulas de uma forma bem objetiva. Como eu disse, o tempo vale muito nessa fase agora. Não vou ficar 2 horas falando aqui com vocês. A próxima hora vocês podem gastar estudando. E fica aquela dica final. Vão lá no site da Polícia Rodoviária Federal, deem uma olhada, aprendam mais sobre a Polícia Rodoviária Federal, sobre o que ela faz, o que ela não faz, programas futuros, resultados passados, porque, pelo que o SESP tem feito em provas recentes, tem um grande potencial de, na prova de vocês, esses conhecimentos serem bastante úteis. Certo, galera? Ó, Black Friday, 23, 24 e 25. Então, essa semana, hoje é terça-feira, né? Hoje é quarta-feira, 21. A gente vai ter quinta, 22, sexta, sábado, domingo. Então, vai ser na sexta-feira e o final de semana. Preços bastante convidativos. E, olha, é bastante interessante e aproveitável, porque realmente a gente vai conseguir dar um desconto bem legal. Uma última dúvida aqui. Na redação é permitido resumir certas palavras, resumir não, né? Abreviar certas palavras como CF 88, ao invés de escrever Constituição Federal? A orientação que eu dou é a seguinte: na primeira vez que falar uma palavra, escreva por extenso, Constituição Federal. Aí, entre parênteses, CF/88. Quando for falar dela de novo ao longo do texto, usa só a sigla, CF/88. Mas a primeira vez que falar, fale por extenso. Então, a Polícia Rodoviária Federal, entre parênteses, PRF, tem um papel relevante, isso. Quando for falar de novo, PRF. A primeira vez por extenso, às vezes seguinte, abreviado. A sigla só. Certo, gente? Acho que agora fechou. Agradeço aí a atenção de vocês. Fico feliz aí pelos elogios das dicas. Espero que essas dicas realmente sejam úteis para vocês, ajudem vocês a fazerem uma prova melhor. E espero vocês aí nos nossos cursos. Quem fizer o curso de redação ou quem fizer a Turma Elite aí, vai ter a redação corrigida por mim. Então vai ter, não minhas palavras, mas vai ter meu texto aí mais à frente aí, tete a tete, né, uma relação direta aí com vocês, falando sobre como sua redação poderia ser melhor, como melhorar aí para a hora da prova.
Agradeço bastante. E uma Black Friday. Black Friday vai ser sexta, sábado e domingo. Black Friday vai começar na sexta e a gente vai ter os descontos até domingo, beleza? Acho que agora a gente fecha. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Excelente preparação. Como a gente sempre fala aqui no ponto, bons estudos.